Então chega de conversa, conversão há 20 minutos conversando. Meu Deus do céu. Vamos lá então, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Nosso objetivo agora é calcular o fluxo de um campo elétrico. Já sabemos calcular fluxo. Eu vou simbolizar fluxo pela letra Φ. Ó, fluxo do campo elétrico, tá bom? Lembra, fluxo só faz sentido para eu falar fluxo de campo, tá? Então, em termos estritamente de vocabulário, a palavra fluxo de carga elétrica tá errado, tá? Se eu for bem ao pé da letra mesmo, porque carga elétrica não é um campo, tá? A corrente elétrica é o fluxo de um vetor, do vetor densidade de corrente. Tá certo? Tudo bem? Se a gente fosse bem criterioso. Em geral, não precisa desse critério todo. Fluxo de água também, se fosse bem criterioso, está errado. É o fluxo do vetor densidade de água. Que é a mesma coisa. Rho vezes V. Tudo bem? Então, aqui a gente quer calcular o fluxo de um campo elétrico. Só que, como eu disse para vocês, a gente só vai conseguir dar uma interpretação legal se for o fluxo através de uma superfície fechada. O que caracteriza uma superfície fechada? O fato que ela delimita um volume. Tá bom? A superfície só é fechada se eu conseguir delimitar um volume nela. Ok? A grosso modo, eu consigo encher ela de água. Tudo bem? Então tá. Então, o fluxo do campo elétrico é a integral E escalar N ds. Tudo certo aí, Gabriel? Não, eu falei errado. Tudo certo? Kelly? É que Kelly parece menina, né? Kelly. Mas a gente se entende. De que maneira que nós vamos começar? Gente, toda vez que eu vou começar alguma coisa, eu não sei vocês, mas eu gosto de começar da maneira mais fácil. O mais simples. Ô, Cadmiel, faz um favor para mim. Vai lá na CAI, pega um compasso, por gentileza. Faz o favor. Aí, ó. Quem falou que não valia de nada o Cadmiel na sala? Tá? Então nós vamos começar da maneira mais simples possível. O campo elétrico mais simples possível é o campo elétrico criado por uma única carga elétrica. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou calcular o campo elétrico criado por uma única, o fluxo do campo elétrico de uma única carga. Só que quando eu falo fluxo, eu tenho que falar o campo e também tenho que falar a superfície através da qual eu estou calculando esse fluxo. Estamos juntos? Então, nós vamos começar a pensar agora. Pensa no fluxo do campo elétrico, eu vou escrever aqui, ó, uma única carga, pontual, tá? Uma carga. O meu fluxo através de uma carga pontual. Tá? Eu vou escolher aqui uma carga pontual. Pode ser tanto positiva como negativa. Agora sim, só para eu treinar um pouquinho. Kelly, qual que você escolhe? Positivo ou negativo? Positiva. Nós sabemos que o campo das cargas positivas ele está saindo, né? Então ele aqui, ó, vamos fazer assim, ó. Aqui ele está bem intenso. Aí ele começa a diminuir. Bem intenso, diminuindo. Obrigado, Cadmiel. Não tem? Não, tá dentro da minha... Não tá lá, dentro do armário. Puta que pariu, vou precisar de um, hein? Obrigado. Cadmiel, você não serviu muito aqui, não. Tá. Eu devo ter largado na outra sala. Putz! Desculpa de novo. Vê na E7, bate lá na E7, vê se tem um compasso lá. E7. Foi onde eu dei a minha última aula ontem. Nossa, Academia, vou te pagar uma coxinha no Graal, hein? Olha só. Eu estou desenhando as linhas de campo diferente, que normalmente a gente desenha só, mas espero que vocês entendam.
Então está aqui a linha. Está ali as linhas de campo criadas por uma carga positiva. Eu quero de novo lembrar, isso é uma abstração matemática. Tá certo? O campo elétrico é uma maneira que a gente usa para entender a força elétrica, entender forças de campo. Tá ok? Então, tá aqui, tá feito. Eu preciso calcular o fluxo através de uma superfície fechada. Tá? E eu quero uma superfície fácil. O que é uma superfície fácil? Você tem que prestar atenção no seguinte, você tem que me falar, professor, eu vi lá em cálculo 4, integral de superfície do tipo fluxo. Eu lembro que não lembro como que faz. É meio difícil. Obrigado, Daniel. É meio difícil. Então, vamos escolher superfícies que facilitem. Aí a pergunta é, qual é a superfície que facilita? Primeiro, quem é que eu estou integrando? Eu estou integrando um produto escalar. Eu estou integrando o produto escalar do vetor E com um vetor que é normal à superfície que eu vou escolher. Então, superfícies fáceis são ou superfícies na qual o campo é paralelo ao vetor normal, ou superfícies na qual o campo é perpendicular. Se o campo for perpendicular ao vetor normal, o produto escalar dá quanto? 0, indicando que o fluxo é nulo. E eu já mostrei isso para vocês na hora que eu estava fazendo a demonstração. Imagine essa superfície aqui, ó, não está nem fechada. Para onde está o vetor normal, aquela superfície? Tanto faz. Ok? Se o campo for assim, quanto que é o fluxo devido àquele campo amarelo? 0. Por quê? O campo não está atravessando a superfície. Se ele não está atravessando a superfície, não tem fluxo. Agora, e se o campo for assim? Qual que é a vantagem? A vantagem é que se o campo for assim, eu não preciso fazer o produto escalar. Porque o produto escalar é módulo do vetor, módulo do outro, cosseno do ângulo. Vai ficar módulo de E, módulo de N, que é 1. Qual que é o cosseno do ângulo? Cosseno de 0? 1. Então, essa é uma estratégia. Outra estratégia é eu buscar superfícies na qual, em cima dessa superfície, o módulo do campo seja constante. Porque se o módulo do campo for constante em cima dessa superfície, sai fora da integral. Entendeu? Essa é a ideia. Lembra? O que eu falei para vocês? O que nós vamos fazer? Nós vamos buscar leis que simplifiquem o cálculo do campo elétrico. Tá bom? Então, escolhe uma superfície aqui para a gente poder começar. Uma esfera, não um círculo, uma casca esférica, centrada na carga. De acordo? Então vamos calcular aqui. Ó. Pronto. Inferno. Tem aqui uma casca esférica centrada na carga. Vamos ver se satisfaz aquelas coisas? Primeiro, o que todos os pontos nessa casca esférica têm em comum? Todos estão equidistantes da carga pontual. Então, o módulo do campo, em todos os pontos, é igual. De acordo? E em cada ponto, onde é que está o vetor normal? Aqui ele vai estar aqui. Nesse ponto, o vetor normal vai estar aqui. Olha só, o vetor normal é variável. Por mais que o vetor normal seja variável, e o vetor campo elétrico também seja variável, só que o ângulo entre eles é sempre quanto? Sempre 0. Portanto, presta atenção, hein? Deixa de ser burro. Para essa superfície aqui,
para essa superfície, o que nós temos? Presta atenção. Para essa superfície, o fluxo do campo elétrico, olha só, o fluxo do campo elétrico para uma carga pontual e para a superfície esférica centrada nessa carga, estou resolvendo um caso muito particular. Então vamos calcular. Vai ser integral ao longo da esfera, tá? Sphere, em inglês, porque eu sou chique. O que vai ficar? Módulo do campo módulo de n, quanto que é o módulo de n? 1. Cosseno do ângulo, 1, 10. Presta atenção. Esse campo está sendo calculado onde? Ao longo exclusivamente da superfície esférica. Eu não estou contabilizando, quando eu falo uma integral ao longo de uma superfície, os valores desse campo são unicamente em cima da superfície. Igualzinho quando a gente falou de integral de superfície nas outras aulas. Tudo bem? Então, já que eu vou até colocar um S aqui, ó. Não preciso. Só para lembrar que o campo está sendo calculado em cima da superfície. Só que o que acontece com o módulo do campo em cima da superfície? É constante. O módulo do campo em cima da superfície é constante. Então ele sai. De acordo? O módulo do campo em cima da superfície é constante. Então ele sai da superfície. Quanto é que é o módulo do campo em cima da superfície? K, carga, pelo quadrado da distância. Só que a distância aqui é o raio da esfera que eu escolhi. Essa esfera que eu escolhi, essa superfície que eu escolhi, ela é chamada superfície gaussiana. Ela é uma superfície imaginária. Imaginária por quê? Porque eu escolhi. Tudo bem? Então vamos escrever aqui, ó. Então vai ficar módulo de E saiu fora. K, Q, R quadrado. Vezes, aí vai ficar integral ao longo de S da superfície, de ds. Integral ao longo de S de ds é quem? É a área da superfície. Quanto que é a área de uma superfície esférica? 4π R quadrado. Ai, que legal, cara. Traduzindo. O que acontece? Vamos, Cadmiel. O que acontece ali? Exatamente, é isso mesmo. O que acontece? Alguém, por favor? Cancela o R quadrado. Ó, o que vai acontecer? Gente, eu estou perdendo muito espaço aqui na lousa. Eu vou aproveitar. Ó. Vou jogar aqui para cima, tá? Vou jogar aqui, ó. Mais ou menos igual às provas que me entregam. Certo? Ó. Tudo bem? O que aconteceu então? O fluxo do campo elétrico. Ó, vamos lá, eu tenho que falar por completo. O fluxo do campo elétrico criado por uma carga pontual através de uma superfície esférica é 4π, 4π, vezes a carga. Tá? Olha que interessante. O fluxo não depende da esfera. O fluxo não depende do tamanho da esfera. Só que agora, se você fizer um pouquinho de raciocínio a mais, você vai ver que esse resultado não é nada. É só você imaginar. Imagina que joga de novo para a água. Ou melhor, lembra quando eu falei de intensidade luminosa? O que acontece com a potência luminosa? Intensidade era potência pela área. Mas o que acontecia com a potência luminosa em cada esfera? É a mesma. Porque a mesma quantidade de luz que nasce da fonte, ela vai chegar. Certo? Independente da esfera.
Ok? Se você olhar aqui, o campo, ele nasce aqui. Então, qualquer que seja a esfera, ela vai ser atravessada pela mesma quantidade de linhas de campo. Então, é de se esperar que o fluxo do campo magnético, do campo elétrico, dependa apenas da carga que está lá dentro. Mas eu fiz isso para quê? Para uma... Não, é uma... Sempre vai ser superfície gaussiana, mas que tipo de superfície gaussiana? Uma esfera centrada na carga. Porque se a esfera tivesse aqui, se a carga tivesse aqui, esse cálculo já não seria igual. Porque aí, se a carga tivesse aqui, já não teria assimetria. Porque as linhas de campo não seriam sempre perpendiculares. É paralela normal. Não. A superfície é sua. Você escolhe. Certo? Exato. No final da aula eu quero chegar nessa conclusão. Tudo bem? Porque eu fiz para um caso, eu não posso generalizar. Vocês devem ter visto aí para o pessoal de Física 3 que está assistindo a aula, o pessoal de Física 3 deve estar achando estranho isso daqui. E vocês também, vocês não viram isso daqui em Física 3. Lá vocês viram que o fluxo era Q por ε0. É só você trocar o K. K é 1 por 4π ε0. O 4π vai embora com 4π, fica só Q por ε0. Mas eu só vou falar do epsilon, só vou falar da permissividade quando o conceito de permissividade fizer algum sentido para a gente, que é lá em capacitores. Por enquanto, a gente só vai trabalhar com K, que é aquela unidade que pode ser o valor que você quiser, dependendo do sistema de unidade medida que você adotar. Tudo bem? Só que aí você pode vir e falar assim, tá bom, professor, resultado lindo, maravilhoso, é intuitivo, uma carga... eu vou colocar aqui, ó, esfera. Certo? Mas eu fiz um caso muito simplista. Olha como me parece que o caso que eu demonstrei... os dois bonitão aí, para de conversar celular. Olha como me parece que esse caso ele é extremamente restritivo. Tá? Eu estou com uma única carga centrada na origem. Então eu vou trocar, vou continuar com uma única carga, só que a superfície agora não vai ser uma esfera. Vai ser uma superfície qualquer. Só que eu preciso que vocês participem um pouquinho, só eu que falo, já estou rouco. Superfície qualquer. Superfície qualquer. Olha lá. Vou colocar aqui, vou seguir o meu amigo Kelly. Um cara legal. Temos aqui uma carga positiva. Só que agora eu vou complicar a sua vida. Eu vou pegar uma superfície que não me facilita tanto. E agora? Nossa, mas agora eu compliquei demais. Agora sim. É porque eu estou imaginando os desenhos que eu vou fazer. Cara, como é que eu vou calcular o fluxo através daquela superfície? Porque assim... Olha só, eu vou desenhar uma linha de campo e um vetor normal. Tá certo? Bom, se eu imaginar esse ponto, a linha de campo é radial, então campo elétrico estaria para cá. Só que o vetor normal, vocês sabem como que você faz para achar um vetor? Ali ainda peguei um ponto ruim, hein? Vou fazer o seguinte, eu vou desenhar primeiro a linha de campo, para ficar bonitinho. Eu quero um desenho que facilite, não que complique a vida de vocês. Ó, vou desenhar a linha de campo.
Cá está a linha de campo. Vou chamar isso aqui de 1. Ok? Deixa eu ver como é que eu posso fazer uma superfície bem complicada. Pronto. Consegui complicar a vida de vocês. Agora ficou uma superfície legal. Prontinho. Vocês sabem achar o vetor normal a uma superfície? Você faz o seguinte, é que ali vai estar a linha, mas traça um plano que tangencia a superfície. Certo? Então aqui está o plano. Está mais ou menos, né? O vetor normal à superfície é o vetor normal a esse plano. Tudo bem? O vetor normal é o plano que tangencia a superfície. Então ele vai estar aqui, ó. N1. Ok? Conseguem perceber que ao longo de cada ponto, esse ângulo vai mudar. Então já não tenho mais aquela simetria bonitinha que eu tinha na esfera. De acordo? E agora, como nós vamos fazer? Vamos tentar calcular. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Agora vocês vão precisar... Primeira coisa que eu vou fazer é falar para vocês se vocês têm uma intuição de quanto que deve dar aquele fluxo. Não tem? Tá, então eu vou tentar dar outra intuição para vocês. Imagine que eu desenho uma esferinha aqui. O fluxo através daquela esferinha, vocês sabem. Quanto que é o fluxo de campo elétrico através daquela esferinha? 4 π vezes a carga, que a gente acabou de calcular. Agora, olha só. Se o fluxo é 4 π vezes a carga, é como se o campo total que passasse por ela é 4 π vezes a carga. E através da superfície grande, então? Deve aumentar, diminuir ou manter o mesmo fluxo? Vamos pensar de novo na fonte de luz. A quantidade de energia emitida por uma luz depende da área que ela está envolvida? Não. Por exemplo, olha todas essas luzes que estão aqui. Campo elétrico, a ideia de campo, ele vem da ideia de fonte de onda, fonte luminosa. Se eu quebrasse todas essas paredes, essa luz teria que iluminar uma área bem maior. Conseguiria iluminar bem? Não. Mas o gasto de energia aumentaria? Não. Porque o gasto de energia depende exclusivamente do quê? Da fonte. Vocês acham que o fluxo, através disso daqui, deve depender exclusivamente de quem? Da fonte de campo. Quem é a fonte de campo? A carga. Então, o fluxo deve ser o mesmo. Só que eu preciso justificar isso matematicamente. A grosso modo, Felipe, é o seguinte. A mesma quantidade de linha que atravessa aqui, vai atravessar aqui. Qual a diferença? Que aqui ela vai atravessar mais espalhado. Então eu tenho que estabelecer uma maneira de fazer uma contagem que me permita chegar a isso. Tudo bem? Só que eu só sei através da esfera. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar traçar uma esfera, um pedaço de uma esfera, que é isso aqui, ó. Ó, nasce aqui, termina aqui. Ó, o raio dessa esfera, eu arrepiei tudo. O raio dessa esferona aqui é a distância da carga ao ponto. Tudo bem? Tudo certo?
Porque com relação a essa esferona aqui, quem é o vetor normal a essa esferona? Ele está paralelo ao campo elétrico. Tudo bem? Qual é o ângulo entre... Como que a gente chama o ângulo entre o campo e a superfície? O que me interessa é a superfície azul. O ângulo entre o campo e a superfície... Teto. Vamos dar um zoom aqui? Vamos dar o zoom aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Então, eu vou dar um zoom tão grande, mas tão grande que aquilo ali vai parecer que está reto. Pode ser? Fica melhor, né? Vamos deixar um zoom bem grandão para isso aqui parecer que está reto. Ó, tô pegando... É um trechinho aqui só. Nesse trechinho, o campo está para cá? Não. Estou desenhando perpendicular, então não é o campo. O campo está mais ou menos assim, né? Aí, ó, o campo está assim. Perfeito. Aqui está o vetor normal. Que eu estou chamando de N1. Aqui está o ângulo θ. E está faltando eu desenhar quem? O pedaço da esfera que entrou ali, né? Então, o pedaço da esfera também eu vou desenhar ele meio retinho. Ele tem que... De acordo? Tudo bem? Então, eu vou calcular o fluxo através apenas de um pedacinho bem pequenininho ali. Aí, resta-me saber qual pedacinho que eu quero. Eu quero o pedacinho de cima ou o pedacinho de baixo. De acordo? Oi? Eu vou pegar esse aqui, ó. Quero calcular o fluxo através desse pedaço aqui. Tudo bem? Tamo junto? Você entendeu o desenho? Entendeu o desenho? Porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular o fluxo através de um pedacinho só. Vou calcular o fluxo através desse pedacinho aqui só. Porque aí o que eu vou fazer? Eu calculo o fluxo através daquele pedacinho, ele vai ser o fluxo através de qualquer outro pedacinho. E aí eu somo todos os pedacinhos. Entendeu? Certo? Então eu vou calcular o fluxo através desse pedacinho aqui só. Tá bom? Poderia ser o de baixo, mas eu estou com a impressão que o de cima vai me dar umas equações mais legais. Tudo bem? Tudo certo, então. Ótimo. Esse pedacinho aqui é o fluxo através do qual eu quero calcular o campo, certo? Tudo bem? Então esse pedacinho aqui eu vou chamar de delta S com índice I. Tudo bem? Então aqui eu vou ter que chamar de E com índice I. E esse é o vetor normal com índice I. De acordo? Como é que é o fluxo através daquele pedacinho? Ele é pequenininho o suficiente para eu considerar que o campo não varia ali, nem o θ. Então o fluxo através daquele pedacinho é simplesmente E escalar N delta SI. Não preciso da integral, porque eu estou considerando um pedacinho bem pequenininho. De acordo? De acordo? Então aqui, ó. O fluxo através... Vou até colocar um índice I ali. O fluxo é E com índice I, produto escalar, N com índice I, delta S com índice I. De acordo? Só que, não, para que eu estou fazendo isso? Porque quem quer E escalar NI? Módulo de E? Cara, eu estou perdendo tempo. Isso é módulo do E com índice I. Tudo bem? Vezes
módulo do ΔSI vezes quem? Cosseno de θ. Ah, gostei daquele ΔS cosseno θ. Porque, olha só, por isso que eu escolhi a parte de cima. Olha que negócio legal, gente. Coisa linda, coisa maravilhosa, coisa sensacional. Coisa linda, coisa maravilhosa, coisa sensacional. Se esse ângulo é θ, quanto que é esse ângulo aqui? 90 menos θ, porque do amarelo aqui tem que dar 90. Então, se esse é θ, esse é 90 menos θ. Só que do branco até o aqui também tem que dar 90. Se esse aqui é 90 menos θ, quanto que é esse? Θ. Θ. Isso aqui é uma esferinha, né? Quer ver uma calota esférica, né? É esse pedacinho aqui, ó. Ó. Isso, uma calota esférica. Certo? Ó, eu tô com esse pedacinho e esse aqui, ó. Certo? Quem que é essa calota esférica? É justamente a projeção dessa área aqui. Então, isso aqui é ΔS cosseno θ. Certo? Então, eu posso escrever esse fluxo também. Também escrevi à toa. Ao invés de escrever ΔS cosseno θ, eu posso escrever simplesmente... Eu vou escrever um ΔS... Eu vou colocar um 2 e colocar um índice I aqui. 2 para indicar que é a calota esférica, que é a esfera 2. Por que eu vou colocar o índice I? Porque, exato, porque, e outra coisa, cada ponto que eu colocar, eu vou ter uma esfera diferente. Porque assim, ó, qual é o raio dessa calota esférica que eu coloquei aqui? Eu vou chamar ele de R2. Na realidade, eu vou chamar ele de R2 com índice I. Porque o raio que eu estou considerando, o raio dessa calota esférica, é a distância da carga ao ponto. Se eu pegar outro ponto, o que aconteceu com essa distância? Variou. Eu vou ter que pegar outra calota esférica. Tudo bem? Ok? Só que olha que legal que ficou, cara. Olha que legal, que legal. Nossa, que é muito legal. Muito legal. Porque quem é o módulo de K, Q, por R2 com índice I ao quadrado. Colocar isso aqui no overleaf vai ser uma maravilha. Entenderam? Porque é K, Q pelo quadrado da distância. Só que, professor, mas você não sabe quanto que é. Cara, vocês estão certos. ΔS2 com índice I. Vocês estão completamente certos? Eu não sei calcular o ΔS2. Mas eu sei quem ele é. Quem é o ΔS2 com índice I? É a área da calota esférica, que é a projeção do pedacinho de área que eu coloquei naquele ponto. Heróis, né? Posso fazer uma propaganda para os meus seguidores e para os meus alunos maravilhosos? Vocês não vão achar demonstração do Teorema de Gauss em lugar nenhum. É só aqui e no meu livro. Material que eu disponibilizo para vocês de graça, mas que em breve estará às vendas. Em breve, não sei se é tão em breve, não. Vai demorar um pouquinho, mas... Eu pensava até o meio do ano. Acho que vai ficar só para o ano que vem. Tá? É essa área aqui, ó. Quem sabe, se vocês reprovarem, vocês podem fazer o curso do semestre. Deu, mas o problema é tempo para fazer. É tempo para escrever. O problema não é dinheiro agora, não. Cara, só que olha só. Deve existir alguma relação entre essa área dessa calota, da esfera grande, e essa daqui, da esferinha pequena. Deve existir alguma relação. Porque elas parecem pegar o mesmo ângulo. Concorda? Só que eu tenho que lembrar que eu estou num tridimensional.
Então ali não faz sentido falar em ângulo. Ali eu estou pegando calotas. Tá? Ângulo, você pega um triângulo assim, duas retas e vê. Aqui você não está pegando, você está pegando um tipo de um cone, né? Existe uma nomenclatura para isso, tá? Isso é um ângulo sólido. Tá? Se eu não me engano, no livro do Moisés no Sensvai vai falar sobre ângulo sólido. Do mesmo jeito que um ângulo como que você, olha, cara, olha que legal. Como que você define um ângulo? É a razão entre o comprimento do arco e o raio. Certo? Sabe como que você define um ângulo sólido? A razão entre a área e o quadrado do raio. Certo? Tudo bem? Então ali eles pegam o mesmo ângulo sólido. Eles pegam o mesmo ângulo sólido. O que eu vou fazer? Eu posso perceber, eu posso fazer uma pausa aqui em cima. Gente, isso aqui é lindo demais. Pausa. Pausa. Qual a razão entre a área das duas esferas? Da esfera grande para a esfera pequena? Você vai pegar a esfera grande, 4π é rão quadrado, e dividir pela pequena, 4π é r quadrado. Qual a razão entre as áreas? É rão quadrado por r quadrado. Certo? Qual a razão entre essas duas áreas, essas duas calotinhas? Tem que dar a mesma coisa. A razão entre os raios. Por quê? Porque elas estão pegando o mesmo ângulo. Tá claro para vocês? Ou seja, se eu pegar, olha só, delta S2 com índice I, que é da esfera grandona, e dividir pela delta S1 com índice I, esse delta S1 é a respectiva pequenininha ali, pegando o mesmo cone. Isso tem que dar R2 com índice I ao quadrado dividido por R1 ao quadrado. Tudo bem? Isso vai dar R2 com índice I ao quadrado dividido por R1 ao quadrado. Ah, pergunta, por que no R1 eu não coloquei o índice I? Porque o raio da esfera menor é constante. Ah, mas e por que você precisou colocar o delta S com índice I? O delta S1 dessa esfera? Porque isso daqui vai variar dependendo do ponto que eu estou pegando. Cada ponto que eu estou pegando, você vai ter um cone aqui. Que vai estar pegando de maneira diferente. Tudo bem? Já sacaram o que eu vou fazer? Já sacaram o meu truque? Já sacaram a minha malandragem? O fluxo do campo elétrico é igual K, Qzão. Quem é que eu vou colocar no lugar do S2 com índice I? A razão entre os raios, vezes o delta S1 com índice I. Só que quando eu pegar a razão entre os raios, o R2 com índice I ao quadrado vai cancelar. Quem que vai sobrar? R1 ao quadrado, que é constante. Uhul! Vezes quem? Delta S1 com índice I. Oh, show? De acordo, Wesley? Wesley, você tem que pensar mais, cara. Esse é o fluxo através de um pedacinho só. Se eu quiser o fluxo através de tudo, o que eu tenho que fazer? Fazer o somatório. Ah, Wesley, você tem que ser mais rápido nesse raciocínio, Wesley. Então, vou colocar assim, ó. Portanto, vou começar aqui. Portanto, tudo bem? O fluxo total vai ser somatório aproximado, né?
Não se preocupe, eu não vou fazer isso aqui transformar numa integral, porque não vai ter espaço. Quero mais é o convencimento de vocês. Somatório de quem? K, Q, R1 ao quadrado, vezes delta, S1, I. Tá certo? O único que tem o índice I é quem? O delta S. Mas é o delta S1 com índice I. Então, aquele delta S se refere a qual figura geométrica que está na lousa? A esferinha. Portanto, quando eu passar o limite, eu vou estar somando todos os delta S1s. Então vai dar quem? A área da esferinha. Tudo bem? Ah, agora então eu já posso transformar esse fluxo numa igualdade. Quanto que é a área da esferinha? 4π R1 ao quadrado. O que acontece com R1 ao quadrado? Cancela. O que sobrou? 4π KQ. Show de bola, não? O que aconteceu com o fluxo? Através de uma superfície qualquer? Deu a mesma coisa que o fluxo através de uma esfera. Como já era de se prever. Ou seja, o fluxo do campo elétrico de uma carga pontual depende exclusivamente do quê? Do valor da carga que está lá dentro. Coisa linda, coisa maravilhosa. Tudo bem? Demonstração bonita que eu bolei, né? Chique, não é não? Está implícito aí a ideia de ângulo sólido. O ângulo sólido ele não é medido em radianos. Ele é medido em esfer-radianos. Esfer de esfera. Um ângulo normal, ele tem 2π radiano, porque a comprimento da circunferência é 2πr. Um ângulo sólido, ele tem 4π esfer-radiano, porque a área total da esfera é 4π r quadrado. Gente, agora acabou a aula. Nossa, não deu nem 40 minutos. Ah, mas vamos embora mais cedo hoje. Quanto tempo deu? Eu não estou gravando. Ah, não, estou sim. Deu 42 minutos. Ah, pelo amor de Deus. Que fácil. Agora vamos fazer o seguinte, meus moçoilos. Eu só fiz o fluxo do campo elétrico através de uma superfície qualquer para uma carga. Eu tenho que fazer para várias cargas. E superfície qualquer. Várias cargas e superfície qualquer. Show! Vamos colocar uma carga. Q1, Q2, Q3, Q4, por exemplo. Eu quero calcular o fluxo de todas aquelas cargas através do campo. Fluxo de todas as cargas, eu falando errado. O fluxo do campo elétrico devido a todas aquelas cargas através daquela superfície. Certo? Ou seja, qual é, meus amiguinhos, o fluxo através dessa superfície, a qual é fechada, de E escalar N ds? Cara, eu não sei vocês, mas eu falei lá no primeiro dia de aula. Falei lá, cara, toda eletrostática, ela se resume à lei de Coulomb. E o que era outra coisa? Superposição. Então, ao invés de eu escrever E escalar NDS, eu vou escrever E1 mais E2 mais
EN escalar N ds. Qual a vantagem disso? Eu posso quebrar em N integrais do tipo fluxo. Ok? Então, isso daqui eu posso escrever como sendo integral ao longo de S de E1 escalar N ds mais Carol, você perdeu a melhor parte. Oi? Não, tá bom. Mais integral ao longo de S de E2. Já acabou, já acabou. Escalar NDS. Mais, blá, 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 mais, para encerrar logo, integral ao longo de quem mesmo? Já estou perdido já. E N escalar N ds. Isso tudo é igual. Cada uma daqueles fluxos é fluxo devido a uma única carga, né? Quanto que é esse fluxo aqui? Q1, 4πk, Q1. Esse aqui, 4πk, Q2. Esse aqui. Ou seja, o fluxo é 4πk somatório. Não vou escrever somatório das cargas, não. Carga total. Traduzindo, o fluxo do campo elétrico depende exclusivamente da quantidade de carga que está no interior. Ele independe da superfície. Tudo bem? Ok? Isso é o conteúdo da lei de Gauss. Então, vou generalizar. Tá? Esse é o conteúdo da lei de Gauss para o eletromagnetismo, também conhecida, estou apresentando para vocês, a primeira lei de Maxwell. Estou apresentando para vocês a primeira lei de Maxwell. Ela diz o seguinte: a integral ao longo de qualquer superfície fechada do fluxo do campo elétrico escalar N ds, ela é igual a 4πk vezes a carga total. Tudo bem? Cuidados que eu tenho que ter com a lei de Gauss. Ela é sempre válida? Sempre. Senão, não estava fazendo ela aqui. Só que ela nem sempre é útil. Tá? Porque qual é a ideia da lei de Gauss? A ideia é usar a lei de Gauss para determinar o campo elétrico. Ok? Só que ela só vai ser útil em problemas que eu tiver simetria. Que simetria? Por exemplo, eu souber de antemão, presta atenção que eu tenho que saber isso de antemão. Eu tenho que colocar esses resultados de antemão. Eu souber que o campo elétrico é paralelo, por exemplo, ao vetor normal. E que em cima daquela superfície, o campo elétrico é constante. Então, é interessante para você utilizar a lei de Gauss e ela te simplificar a vida, você já tem que ter conhecimento de alguma propriedade do campo elétrico. Se você está no escuro, não adianta. A lei de Gauss não vai te ajudar. Então, por isso que ela é sempre válida, mas nem sempre ela é útil. Ela só vai ser útil quando você já conhecer a simetria do problema. E, novamente, em geral, o que é conhecer a simetria do problema? O ângulo for constante, não precisa ser zero, mas se o ângulo do campo elétrico e a superfície for constante, e a expressão do campo elétrico na superfície for conhecida, em geral, se for constante em cima daquela superfície. Tá certo?
No material que eu vou mandar para você, porque assim, semana que vem nós não temos aula. Não dá para eu voltar daqui 2 semanas e fazer exemplos da lei de Gauss. No material que eu vou mandar para vocês, eu vou colocar 2 ou 3 exemplos, tá? De uso da lei de Gauss. Não deixem de ler, tá? E vai estar na avaliaçãozinha. Certinho? De novo, é avaliação, mas ninguém impede que vocês me procurem para tirar dúvidas. Ainda mais na semana... eu vou lançar a prova na semana que vem. Então eu vou fazer o seguinte, tirem todas as dúvidas que vocês quiserem de lei de Gauss na semana que vem. Vou mandar uns 20 exercícios de alternativa, pela primeira vez exercícios alternativos que não são conteúdos do ensino médio, tá bom? Sobre lei de Gauss. Ok? Quer ver? Eu posso dar um exemplo? Vou pegar aqui. Pronto. Desenhei um cubo. Muito bonito, diga-se de passagem. Coloquei uma carga aqui. Perceba que, embora o cubo seja uma superfície simétrica, ele não ajuda no cálculo do campo elétrico. A lei de Gauss não vai ajudar. Porque, olha só, vamos pegar aqui na tampa, ó. O campo elétrico aqui está para cá. Para onde está o vetor normal? Para cima. Ah, e se eu pegar exatamente aqui? Para onde está o campo elétrico? Para cima. Ah, só que ele é mais intenso que aquele, que agora está mais próximo, né? Entenderam? Então, vou desenhar até um pouquinho maior. Para onde está o vetor normal? Vertical para cima. Então, você consegue perceber que ao longo dessa superfície, a lei de Gauss não vai me ajudar? Porque cada ponto, você vai ter cada ponto na superfície, que lembra? É o fluxo é calculado em pontos na superfície. Cada ponto na superfície, você tem um campo elétrico com um ângulo com o vetor normal e com um valor de campo elétrico. Então não adianta ali. Ali não ajudaria. Entenderam? Todo mundo? Os exercícios que eu vou mandar para vocês, muito provavelmente, eles tratam o K, só deixar claro, tá? Como 1 sobre 4πε0. Então vai tratar a lei de Gauss como sendo Q por ε0, tá bom? Vou ver se dá para eu mudar, que aqui os exercícios eu já tenho eles montados. Mas eu acho que eu consigo alterar. Vou tentar. Deixa eu só fazer uma última pergunta. Dois pontos na prova para quem responder. Pode abrir o caderno e pode calcular se quiser. Calcula o fluxo de campo elétrico através daquela área. Uma das paredes do cubo. Não é superfície fechada. Vocês estão pensando muito, quer dizer que vocês não entenderam. Não está valendo mais os pontos. Qual que é o fluxo através de todo o cubo? Qual é o fluxo de campo elétrico através de todo o cubo? Não, aqui, ó, a gente está usando isso aqui. Qual que é o fluxo através de todo o cubo? 4πk vezes a carga. Porque o fluxo é a superfície fechada. Está simétrico? Está simétrico. Não é uma simetria que me ajuda na lei de Gauss, mas está simétrico.
Quantas faces tem o cubo? Qual que é o fluxo total? O fluxo total é 4K, 4πk carga. Qual que é o fluxo através de uma face? Pega tudo isso, faz o quê? Dividir por 6. Querem tentar mais um? Diga. Não, porque é em pontos. Cada ponto tem um vetor. Também não. Certo? Pensem aqui. Coloquei a carga aqui agora. Qual o fluxo que ela causa aqui? Não dá para usar a lei de Gauss, porque agora ela não está envolvida na superfície fechada. Só que, como é a superfície gaussiana? Quem é que cria a superfície gaussiana? Você. Então eu vou criar uma superfície gaussiana. Coloquei um cubo do lado, certo? Ficou uma superfície fechada? Não. Coloca um cubo embaixo e outro embaixo. Ainda não ficou fechada. Entenderam? Vai ficar 1, 2, 3, 4 cubos. Coloca mais 4 aqui. Ficou fechada? Ficou no meio desse cubão? Entenderam? Qual que é o fluxo através dessa nova superfície? 4π é quadrado. Só que isso aqui representa que porcentagem desse cubão? 1,24. Porque quantos cubos tem? 1, 2, 3, 4. Você fechou uma face desse cubão. Embaixo. 1, 2, 3, 4. Por cada face. Certo? Os exercícios que eu vou colocar no Moodle tem essa ideia.